Fala pessoal, eu me chamo Gabriel e esse é mais um vídeo do Fiz 30 e Agora. Bom, esse é mais um vídeo da nossa série e hoje eu vou falar um pouco sobre maturidade. O que é maturidade? Maturidade é quando você cada vez mais vai passando por experiências, situações em que você tem um entendimento sobre o que ocorreu, sobre o que está acontecendo, você tem uma saída, você tem muitas vezes um problema que você consegue resolver ou não, e quando você vai passar de novo por aquilo, você já tem uma experiência, você já passou por aquilo, você já tem uma maturidade sobre o assunto, e cada vez mais que você for passando por aquela situação, você vai tendo um olhar diferenciado, você não vai ter mais aquela situação de conflito, de sofrimento, e você vai ter um olhar mais pleno, você vai conseguir ter um horizonte melhor, olhar ao redor, e você vai poder ajudar outras pessoas. E isso acontece também em relação a assuntos, né? Maturidade de assuntos. Quando você estuda muito um assunto, então, cada vez mais você vai entendendo sobre aquele assunto. Então, você vai criando uma maturidade. É a questão da leitura também. Você lê livros, você vai tendo uma certa maturidade na leitura de livros, porque você vai entendendo as palavras, muitas vezes frases, conflitos, situações que está descrita num livro, na sua vida, você falando e vivendo, você usa um diálogo diferenciado, mas no livro está tendo outro diálogo. Então você vai tendo uma certa maturidade e ter experiência com aqueles livros, né? Então você vai criando a sua rede de maturidade da sua vivência. Então, quando você estuda também sobre uma situação, você estuda bastante aquilo, e aí você, muitas vezes, um certo estudo, você consegue ter uma prática e você vai ter a vivência, você vai ter a experiência e você vai ter maturidade sobre aquilo. E muitas vezes alguém já estudou aquilo também, criou, teve uma maturidade e aí lançou aquela situação para que outras pessoas aprendessem. E a gente também pode ter essa experiência. A gente pode estudar sobre um assunto e criar a nossa própria experiência e que outras pessoas possam ter a nossa experiência da nossa maneira, da nossa trajetória. E a maturidade, ela independe de idade. Porque muitas das vezes você pode ser uma pessoa nova, com 20 anos, e você pode ter vivido já muitas situações daquela mesma forma, daquele mesmo jeito. E a cada vez mais você vai criando uma maturidade e você vai entendendo como lidar, e já não é mais uma situação de conflito e sofrimento. Então a maturidade, ela entra na nossa vida para a gente ter um olhar melhor nosso horizonte, nossa frente, o que está ao redor, porque quando é a primeira vez de algo, a gente tem um conflito muito grande interno. A gente fica muitas vezes com medo, angustiado, é sofrimento, são muitos sentimentos ruins e aí acaba nos cegando. Cega a nossa visão, cega nosso cérebro e a gente fica ali vivendo o maior estado de sofrimento possível daquela situação. E com a maturidade, você vai passando, pode sim passar novamente sobre aquela situação e aí você vai conseguir viver da maneira mais plena aquela situação. Então, eu digo que a maturidade ela vem para nos deixar mais calmo, entendeu? Para a gente viver uma vida mais plena, uma vida mais serena. E pode ocorrer que muitas pessoas com 30 anos, elas podem já ter vivido muitas situações, né, na vida, em todos os sentidos, relacionamentos, profissional, financeiro. Então ela pode ser uma pessoa que já esteja no auge da maturidade. Então, pouquíssimas coisas possam abalar essa pessoa. Então, eu acho que 30 anos, realmente, muitas pessoas já podem ter passado por muitas coisas com 30 anos e já ter adquirido muita maturidade sobre muitas coisas. Poder de fala, poder de pensar
um modo mais analítico, decisão. Então a maturidade ela vem com isso, com o olhar de deixar a gente em paz. Bom, esse é mais um vídeo, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e que vocês deixem comentários para que a gente possa ter mais um assunto e um diálogo nos comentários, tá bom? Um grande beijo.